Olá, gente, seja bem-vindo aqui, né, a mais uma aula, mais um vídeo técnico aqui no Max, falando sobre um tópico, né, que é a refração. Refração, mais uma vez, é muito importante, né, a primeira coisa que nós devemos usar aqui no Max, quando a gente for começar a trabalhar, seja com transparência, reflexão, né, ou reflexão com refração, ou até mesmo o próprio espelhamento, né, ou própria reflexão também com refração, né, que a gente também pode ter. Tá? A gente precisa usar o renderizador, tá? É interessante aqui no Max a gente selecionar, tá? Aqui no Render Scene, em Assign, o Mental Array Render. Tem que ver se ele está selecionado aqui. No caso aqui ele já está selecionado e a gente vai trabalhar, tá joia, com a parte de refração. Quando é que a gente vai usar refração? A gente vai usar, por exemplo, em vidros que não sejam 100% reflexivos de maneira correta. A gente vai usar naquela água da piscina que ela é um pouco turva, e várias outras situações em que os raios paralelos, né, os raios primários, quando ele bater naquela superfície, ele vai mudar de direção, né? Então é nesses casos que a gente vai estar usando a refração, tá? Por exemplo, né, como eu falei, né, água da piscina, né, em águas, né, que são um pouco turvas, tá joia? Vidros e assim por diante, vidros jateados e assim por diante. Então como é que a gente vai fazer? Vamos de novo na nossa barra de materiais, vou estar selecionando esse terceiro aqui agora e colocando aqui como material. Ótimo, tá aí, né? Como a gente está vendo, preto, ou é um cinza, né? Vamos até colocar a cor preta aqui, só para a gente ver. Vamos dar um render. Tá aí, né? Ficou até engraçado, ficou parecendo até que está misturando com a cor do mundo, né? Mas é porque o mundo ele já está totalmente preto. Então vamos mudar aqui de cor. Vamos estar colocando um vermelho aí. Tá aí. Até o valor que estava, né? Vamos colocar outro então, um azul. Se a gente renderizar, tá aí o nosso objeto, né? A gente pode trabalhar com a opacidade. Vou até colocar um pouco de opacidade aqui. Vou colocar um valor, por exemplo, de 50. 50 não, vou colocar 40. Se a gente for renderizar, beleza, já está com a opacidade, né, simples aí. E agora que vem o segredo, tá? Nós vamos aqui em Maps, né, e na aula passada a gente viu que a gente, né, no caso para reflexão, a gente vai usar a aba Reflection, e refração a gente vai estar usando o Refraction. E aqui em None a gente também vai estar usando o Ray Trace aqui, tá? E dá um OK. Agora, a partir do momento, por exemplo, se eu der um render, você pode ver que ele já está conseguindo, né, fazer uma refração, né, e já com reflexo aí, tá bom, do que está em volta aqui do plano, né? Então vamos fazer o seguinte agora para melhorar ainda mais, né? A gente também pode vir aqui, tá, nas abas de atenuação, tá, mudar os valores aqui, Base Material, tá, de reflexão e opacidade. Podemos vir aqui, tá, e acionar ele aqui, tá bom? Acionar aqui o Fog, tá, ou o Color e assim por diante, tá? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é o seguinte. Aqui ele está como Auto Detect, só que vocês também podem colocar, né, tá, que é para refração, reflect, mas é bom deixar em alto, tá? Vamos voltar aqui, e aqui nesse índice de refração, vamos diminuir ele um pouco aqui para ver o que acontece. Vamos deixar aqui em 60 e vamos dar um render novamente. Você vê que ele já diminuiu um pouco esse índice de refração, tá joia? Então o índice de refração você também, como lembrando que o meu também está com uma opacidade, né? Se eu for colocar, por exemplo, 100%, olha só o que vai acontecer, né? Ele vai ficar com azul e vai ficar com um pouquinho de refração, tá? Aqui, tá joia, principalmente aqui nas bordas, né? Tá? Então, só que o interessante é quando a gente utilizar a refração, é a gente que tenha também um pouco da opacidade aí, tá joia? Para que a gente consiga visualizar melhor. A gente pode trabalhar com o valor de reflection aqui, tá? E trabalhar com os outros, né, valores aqui, tá joia? Que a gente tem. Então é assim que a gente vai trabalhar com esse índice de refração, tá? Aqui no Maya. Desculpe, aqui no 3D Max, desculpe.
Quando vocês quiserem voltar para trabalhar com os valores, basta apertar novamente aqui, tá? E volta a trabalhar com os valores, né, do material, da parte de refração aí do Ray Tracing, tá joia? Então é assim que a gente vai estar trabalhando aqui com a refração. Só que o que acontece? Toda refração ela tem um índice de refração. E aqui, né, nessa parte principal aqui, nós vemos aqui em Extended Parameter, ele está com um índice de refração de 1.5. 1.51, se a gente for falar, é o índice de refração até do vidro, realmente. Tá? Então aqui é como se fosse a cor do vidro. Se a gente for até colocar aqui para um valor de preto, tá? Para ele, né, ser transparente em tudo, se a gente colocar ele em branco, olha o que vai acontecer. Então, para cada um a gente tem que fazer testes, depende do que você quiser trabalhar, tá joia? Se a gente for, por exemplo, quiser fazer um vidro, então vou colocar aqui um vidro, vou deixar, por exemplo, 10 aqui, vai. E aí a gente tem que trabalhar o índice de refração aqui, ó, Index of Refraction, que eu coloquei 1.51, que é o do vidro realmente, tá bom? O índice de refração. Se você deixar aqui em 1, é como se, por exemplo, ele não tivesse um índice de refração, né? Então a gente vai renderizar aqui, tá? Ó, tá vendo que não mudou aqui até o fundo dele, né? Agora se a gente colocar, por exemplo, 1,51, tá aí? Agora sim, a gente pode voltar a trabalhar, né? A desenvolver assim como se fosse realmente um vidro aí que a gente tá trabalhando realmente, tá? Então tá aí, lembre-se de sempre trabalhar com esse índice de refração, tá joia? Tá aí o índice de refração, você vê que ele deixou bem turvo aqui, né, essa transparência aqui, justamente por causa do índice de refração, tá joia? Que é muito importante a gente trabalhar com ele aí, tá? Então a gente pode aumentar ou diminuir, né, esse índice de refração, tá? Para que a gente realmente desenvolva aí o nosso objeto refratado, tá joia? Então é isso aí que eu queria comentar mesmo nessa aula de refração, tá? Para que a gente possa aí continuar o nosso desenvolvimento e assim agora falar sobre os tipos dos materiais, tá? Que nós temos aqui. E não somente esses, né? Mais ainda do que esses aqui também, tá joia? Que são outros até principais aqui, né? Aqui nem todos, né? Como o Translucent Shade, a gente pode simular essa translucência, né? Então assim, tem alguns que pode não se encaixar aqui porque não tem necessidade, tá joia? Mas são os principais, como eu falei, né? São o Blinn e o Phong, mas a gente vai comentar outros até que não estão aqui, tá joia? Então é isso que eu queria comentar para vocês nesse vídeo técnico. A gente vai se ver então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.